Meus amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No programa de hoje, retomaremos o tema A Porta Estreita, cuja passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde o Mestre disse assim, abre aspas, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a encontram! Fecha aspas. Para abrir os nossos estudos, trouxemos uma lição que se encontra no Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. O título da lição é Na Forja da Vida. E Emmanuel diz assim, abre aspas, trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres. Mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar, em caracteres humanos, o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem, a favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam, e objetos que te atendem submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras, desse modo, à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas, se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Fecha aspas. Meus amigos, essa lição da porta estreita nos faz pensar que, frequentemente, somos defrontados por pessoas que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego
a si próprios, se afeiçoam às atividades que Emmanuel chama de atividades do meio-bem, continuando, de certa forma, envolvidos, infelizmente, no movimento do mal. Essas pessoas emprestam valioso concurso a quem administra, mas, por sua vez, requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Elas financiam tarefas beneficentes. No entanto, cobram tributos de gratidão e acabam multiplicando problemas. Elas entram em lares sofredores, fazendo-se necessário pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem as pessoas, como se fossem golpes muito duros. Também oferecem cooperação, é verdade, preciosa, quando socorrem as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais e acabam criando grandes constrangimentos. Alimentam necessitados, mas colocam cargas em seus ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam até companheiros para que esses mesmos companheiros, por sua vez, lhes erijam um trono de onde possam reinar. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador, obviamente, espera resultados da lavoura a que se dedica. E também não ignoramos que semear e colher conforme a plantação são operações matemáticas do mecanismo da lei. É da lei, é assim que funciona. Não negamos e não ignoramos nada disso. Mas aqui, neste momento, examinamos tão somente essas estranhas atitudes de pessoas que não negam a eficácia da abnegação, porém entregam-se ao egoísmo desvairado de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale como luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinamentos de Jesus por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Por tudo isso, é preciso termos cuidado contra esse sistema que Emmanuel chama de meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em nossas casas, passando por pequenas brechas. O bem, como vimos no programa anterior, estudando as questões do Livro dos Espíritos, o bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita, que o Espiritismo, nos esclarece que o bem deve ser praticado com total desinteresse e com infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. É interessante observar que o estudo da porta estreita ainda nos permite fazer uma ligação com o processo da reencarnação. Vejamos por quê. Antes da reencarnação, que é necessária ao progresso de todos nós, isso não tem a menor dúvida, o espírito estima na porta estreita
a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais, no plano físico. Ele reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Deseja o sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. O espírito, pelas vias da reencarnação, obtém então o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Porém, uma vez reconquistada a oportunidade da existência no plano físico, o espírito volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. As portas da perdição, como diz Allan Kardec. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si próprio. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil e acaba menosprezando os compromissos assumidos no plano espiritual antes da reencarnação. De uma forma geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações necessárias da morte. E aí as pessoas pensam, né? Se fosse possível voltar. Com que aflição essas pessoas acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência, a caridade e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam à felicidade dos outros. Mas, para essas pessoas, neste momento, é tarde. Rogaram, antes de reencarnar, a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, retornam a integrar as fileiras ansiosas no plano espiritual daqueles que procuram entrar de novo pela porta estreita e não conseguem. Perdem grandes oportunidades de aperfeiçoamento moral e espiritual que poderia ocorrer se eles se esforçassem mais, se eles persistissem mais na prática, na vivência do bem. Gostaríamos de ressaltar a passagem da porta estreita de acordo com a narrativa de Lucas, que se encontra em seu Evangelho no capítulo 13, versículos 23 a 30, porque logo em seguida temos um comentário muito importante de Emmanuel sobre essa passagem. Lucas diz assim, abre aspas, tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade.
Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Fecha aspas. E no livro Caminho, Verdade e Vida, temos o comentário de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 34, Comer e Beber, que se refere a essa passagem que acabamos de ler. O versículo que o guia espiritual comenta é o de número 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Emmanuel nos instrui da seguinte maneira. Abre aspas. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram, em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Fecha aspas. É importante termos essa consciência de que simplesmente dizer que conhecemos Jesus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nada disso vale se efetivamente não assimilarmos a sua mensagem e se não vivenciarmos os seus ensinamentos dia a dia em nossas vidas. Não vale nada. É como costumamos dizer, é preciso tirarmos Jesus daquele crucifixo que fica na parede ou daquela Bíblia que fica empoeirada sobre a nossa estante e trazê-lo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, junto de nós, de forma que seus ensinamentos possam nos entranhar a alma, para que sejamos discípulos cada vez mais comprometidos com o nosso Mestre.
E é a Ele, Jesus, a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E agradecemos a vocês também, ouvintes do nosso programa, porque interrompemos a edição de hoje por aqui. Retornaremos na próxima semana para continuarmos o nosso trabalho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos.